Senhores, senhoras, nós temos número legal, porque temos 8 desembargadores. Então, eu dou por abertos os trabalhos na tarde de hoje do primeiro grupo de câmaras de Direito Público, de logo colocando a apreciação de todos os senhores desembargadores e da doutora procuradora do Ministério Público, a ata da última sessão, realizada no dia 17 de dezembro de 2014. Se houver alguma objeção em relação a essa ata, peço que se manifeste, caso contrário, passo a assiná-la e a devolver à Secretaria. A sessão está aberta, está dentro do horário regimental, são 14 horas e 15 minutos. Todos os desembargadores presentes, o Ministério Público e... É um alimento sempre para criança, tem casais ainda. Esse processo é condição de julgamento? Já joguei muito esse caso aí. Alimentação para criança, para idoso. Olha. Sessão de julgamento. E eu fui procurado agora, quando cheguei, pelo advogado de um dos feitos em que eu sou relator e o desembargador Francisco Bandeira de Melo é o revisor. E Sua Excelência, então, expôs que o processo não teria, requereu que o processo fosse adiado, o julgamento dele, porque, ao que parece, tem uma ação que foi julgada exatamente referente à mesma situação dessa. Então, eu estranhei, mas Sua Excelência está na tribuna. Eu peço que Vossa Excelência possa explicar. Obrigado, Excelência. Na verdade, o processo decorrente dessa ação rescisória que está... É o número 8 da pauta. É o número 8 da pauta, que está, como Vossa Excelência, como relator, desembargador Francisco Bandeira de Melo como revisor. Ela trata-se de uma execução oriunda de uma sentença, de uma decisão de uma execução fiscal, onde foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco pela nulidade da CDA em razão ou de prescrição ou de falhas técnicas na própria CDA. Não me recordo bem qual dos dois assuntos. O que ocorre é que, em outro processo movido pela empresa contra o município, uma ação ordinária de nulidade de CDA, foi decretado por sentença a nulidade da CDA desse mesmo período em que engloba a execução fiscal, cuja ação rescisória foi ajuizada para que fosse rescindida a sentença, só que desta feita, essa ação ordinária teve como objeto a questão da inconstitucionalidade da progressividade da alíquota. E nessa decisão, nessa sentença dessa ação ordinária, essa sentença transitou em julgado há mais de 2 anos, sem que houvesse rescisória, envolvendo o mesmo objeto dessa execução fiscal julgada sobre outro ponto de matéria, que foi a inconstitucionalidade da alíquota, da progressividade da alíquota. E essa execução fiscal teve seu julgamento também pela nulidade da CDA por prescrição. E caso Vossa Excelência julgue a ação rescisória favorável, vamos ter uma decisão que vai determinar o retorno de uma execução fiscal cuja CDA, em outro processo transitado e julgado, já se encontra
decretada a nulidade dessa mesma CDA. Eu pediria o adiamento para poder trazer, já que tive conhecimento hoje apenas, que era outro advogado que conduzia, trazer esse processo, juntar a Vossa Excelência, para Vossa Excelência analisar se cabe ainda o julgamento da rescisória ou não. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu submeto ao desembargador Bandeira. Você tem alguma objeção em relação ao adiamento? Eu também não tenho, como relator. Pergunto aos eminentes desembargadores se todos concordam no adiamento para a próxima sessão, porque permitirá ao nobre advogado que possa trazer algum subsídio para que possamos realizar o julgamento da forma mais correta possível. Então, o número 8 da pauta está adiado para a próxima sessão. E então, passamos a ter somente 4 feitos em condição de julgamento. Então, o primeiro feito é o número 10 da pauta. Perfeito. É o costume, porque lá na Câmara, desembargador, nós deixamos sempre fora de pauta por último. Aí o costume... Um esclarecimento mesmo. Realmente... O costume do cachimbo fez a boca torta. Mas, perdão, vamos iniciar com os feitos fora de pauta e eu inicialmente pergunto ao desembargador José Viana Ulisses se tem algum feito. Tem a palavra, desembargador. Perdão. Sem problema. Esse processo fora de pauta trata de um lugar comum aqui, já tema bastante visitado, o embargo declaratório no mandado de segurança número 034-4435, dígito 7. Embargante, Estado de Pernambuco. Embargado, Joelma Xavier de Oliveira. Trata de medicamentos, fornecimento de medicamento. Né? Vou ler aqui a emenda. Se os senhores, por um acaso, tiverem alguma necessidade de suplementação de algum esclarecimento, eu estou às ordens, justamente utilizando o sistema que aprendi aqui com os senhores, de que questões óbvias, evidentes, bastante evidenciadas, a gente pode realmente resumir o relatório. Então, direito constitucional, direito administrativo, processo civil, embargo de declaração no mandado de segurança, fornecimento gratuito de medicamento Bozentana, portador de hipertensão arterial pulmonar severa, CID 1.27.0, omissão inexistente, natureza de pré-questionamento, descabida, rejeição dos embargos. Só para complementar, esse medicamento trata da bula, está na bula, né? Entretanto, no momento em que foi requerido, estava em falta, né? Daí que foi concedida a liminar e, posteriormente, concedido o mérito, mas a decisão foi bastante clara, bastante evidente, todos os pontos foram abordados de forma que realmente o entendimento é pela rejeição dos embargos. Está em discussão. Todos concordam? Decisão. Por unanimidade, a turma rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Desembargador Ulisses, tem mais algum? Agradeço a vossa atenção, nada mais. Desembargador Evandro Magalhães. Desembargador Itamar Pereira. Desembargador Rafael Machado. Desembargador Eric Simões. Desembargador Alfredo Jambo. Desembargador Francisco Bandeira. Bom, eu tenho um feito em fora de pauta. Trata-se também da matéria relativa a direitos humanos, processo civil, embargos declaratórios, fornecimento de medicamento,
aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça de Pernambuco, inexistência de omissão, de necessidade que o órgão julgador enfrente expressamente artigos enumerados pelo embargante para proporcionar o prequestionamento e assim viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores, ausência das hipóteses de cabimento dispostas no artigo 535. Não se reflete no acordo embargado qualquer omissão a ser esclarecida na presente via. A decisão embargada manifestou-se de forma clara e suficiente sobre as questões postas nos autos, uma abordagem integral dos temas nela tratados, fundamentando-a com base em orientação pacífica do STF e STJ sobre a matéria e análise, além de se reportar ao teor da súmula 18 desta Corte Estadual. Tem-se como preenchido o requisito do pré-questionamento para fins de abertura da via especial ou extraordinária, quando a matéria controvertida for debatida e apreciada pelo órgão julgador, não sendo necessária em sede de embargo e declaração, que o órgão julgador seja obrigado a explanar enumeradamente cada um dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante para fim de pré-questionamento. Na esteira jurisprudencial do STJ, o ministro Benedito Gonçalves, em embargo declaratórios do Mato Grosso, número 15.541, em 18 de agosto de 2011, acolheu os embargos declaratórios com o fim de pré-questionamento, condicionando o fato de existir na decisão embargada algum vício indicado no artigo 535 do Código de Processo Civil e, portanto, rejeito os embargos. Apenas corrijo a chamada dos embargos, que são os embargos de declaração do mandato de segurança, número 348432, dígito 2, em que embargante o Estado de Pernambuco, o procurador Dr. Tiago Arraes de Alencar Noronha, embargado o senhor Paulo José de Souza, defensora doutora Ilaine Dias de Souza Leão Albuquerque. O Ministério Público que atuou foi o doutor Fernando Barros de Lima. Então, o meu voto é pela rejeição dos embargos do Estado de Pernambuco. Está em discussão. Todos concordam? Então, passo a assinar. Decisão, por unanimidade, a turma rejeitou os presentes embargos nos termos do voto do relator. Então, não havendo mais nenhum feito em condição de julgamento fora de pauta, esse aqui é aquele outro que foi adiado, né? Não é isso? E aí nós... Não, ele está simplesmente adiado. Só que se ele entrar com a petição, aí vem para o relator, não é? Bom, senhores, desembargador Ricardo. Eu verifico que o desembargador Ricardo está presente. Passo a presidência. Chamarei os feitos em condições de julgar. Número 10 da pauta é o primeiro. Mandado de segurança 344, 849, dígito 1, impetrante Cleidson Gonçalves Canel,
advogada Vera Lúcia da Silva Cabral, impetrada ao presidente da Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Estado, procuradores Tiago Arraes Noronha e Renata Cristina Zob. A relatoria do desembargador Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, a quem eu passo a palavra, indagando inicialmente a Sua Excelência a questão da competência desse colegiado para esse mandado de segurança. Senhor presidente, foi muito boa pergunta. Essa questão, o enfoque desse processo com relação a direito constitucional já foi objeto da Corte Especial e mantive minha decisão, certo? 2 vezes já. Esse é o terceiro processo análogo. É a questão de presunção de inocência, certo? De oficiais que tenham sido indiciados e não condenados, certo? Com argumentação contrária de alguns colegas, inclusive das cortes superiores, a favor e contra, sobre a supremacia do direito público. Eu entendo que direito fundamental é supremo, e a supremacia do direito público, o direito público é construído através dessa condição histórica dos direitos fundamentais. Então, vai na linha de alguns, do Org, Alexi. Então, eu vou nessa linha e mantenho a minha decisão. Não tem outra questão que eu possa fazer alguma ginástica intelectual para mudar. Eu leio a minha ementa e para não... Não há necessidade não, desembargador. Pois não. Todos receberam a matéria conhecida. Apenas é a questão da competência deste colegiado para processar a mandado de segurança, do qual é a autoridade impetrada, o presidente da presidente da Comissão de Promoção dos Oficiais, da PMPE, e não o comandante. É só essa indagação que eu faria ao colegiado e a Vossa Excelência, né? Quando eu voto, eu já digo que sou competente, então a Corte fica a apreciar, eu mantenho a minha decisão. Se eu estou votando... Está em discussão o voto do relator, que se diz competente, entende que o colegiado é competente e concede a segurança. Pois não, desembargador? Veja aqui pela resenha distribuída pelo eminente desembargador Jambo, e Sua Excelência invoca a circunstância de ser a presidência da Comissão de Promoção de Oficiais uma das atribuições do comandante-geral da corporação. E a isso remete à discussão, penso eu, demanda a aplicação analógica dos raciocínios construídos pelas cortes superiores, sobretudo o Superior Tribunal de Justiça, e este próprio tribunal, nos casos em que, por exemplo, nos casos em que ministros de Estado presidem órgãos, presidem comissões, presidem órgãos colegiados, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido de que, neste caso, apesar de o órgão ser presidido por um ministro de Estado, a competência é do primeiro grau e não do Superior Tribunal de Justiça, porque o órgão, não obstante presidido por um ministro, não é o ministério. Não está, portanto, na condição ali, o ministro, de agente político, sujeito à prerrogativa de foro por parte do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio mutatis mutandis foi, penso eu, na minha ótica, acolhido pela Corte Especial em relação a 2 concursos. É o concurso do Ministério Público, presidido por procurador, geralmente presidido, aliás, também na lei, o Procurador-Geral de Justiça é o presidente natural do concurso para Procurador de Justiça, muito embora ele costume delegar esta competência a um outro Procurador de Justiça, que passa a integrar por delegação, passa a exercer por delegação a presidência. E, a partir daí, houve, no passado, mandados de segurança impetrados perante os grupos de câmaras e terminou por prevalecer o entendimento de que a competência era do primeiro grau, porque não se estava a julgar aqui nem a atribuição
de procurador de justiça, nem do procurador-geral de justiça, mas sim da comissão de concurso, o que se estendeu também para as comissões de concurso de juiz do Estado de Pernambuco, que são presididas por disposição legal, por disposição incerta no Código de Organização Judiciária. Elas obrigatoriamente são compostas por 3 desembargadores e presidida por um deles, indicados pelo presidente do tribunal. Não obstante, não se reconhece a competência originária do tribunal para julgar mandados de segurança impetrados contra desembargadores que presidam a comissão de concurso de juiz. É uma questão interessante, mas me parece aqui que, ainda que haja a previsão legal, a exemplo do que ocorre no concurso de juiz e no concurso do Ministério Público, a comissão de promoção continua sendo um órgão administrativo e não um agente político, a exemplo dos secretários de Estado, do presidente do Corpo de Bombeiros, do comandante da Polícia Militar, que a Constituição do Estado assim considerou agentes políticos e preservou os seus atos à jurisdição originária do tribunal. Então, penso eu que aqui em discussão, que a observação feita pelo desembargador presidente é pertinente, no sentido de que afigura-se aqui a competência do primeiro grau como a adequada para processar o feito contra o presidente da comissão de promoção, independentemente dele ser eventualmente o comandante-geral da Polícia Militar. Eram essas as considerações para ajudar. Seria o caso de declinar a competência, determinar a distribuição ao primeiro grau. Penso eu que sim, senhor presidente. Desembargador Viana. Eu gostaria de trazer aqui à colação uma experiência pessoal que eu vivenciei como juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública, em que tinha sido convocado um concurso, e parece que para serventuário, e o Tribunal de Justiça, então, foi quem administrou todo o concurso, e foi designado um desembargador para presidir a comissão de concurso, né? E houve um problema lá com o candidato, me recordo que algo relacionado a problema daquelas vagas reservadas a deficiente. Então, a segurança foi impetrada no primeiro grau. E eu analisei os argumentos do impetrante e me convenci de que realmente a competência era do primeiro grau. Inclusive, ele trazia à colação precedentes, me parece, já citados aqui pelo desembargador Bandeira, e eu, naquela dúvida, né, entretanto, você sempre fica com um certo temor, né, de que se realmente é ou não é, mas deferi a liminar, era razoável, né, e tal, e as informações me parece que era o desembargador Fausto Freitas, que estava, Fausto Campos, que estava à frente dessa comissão, e ele prestou as informações, não arguiu nenhuma questão. Então, me parece que a partir daí eu me convenci que a questão estava mais ou menos pacificada, de forma que eu entendo que aqui me parece que reproduz essa mesma situação, muito bem colocada pelo desembargador Bandeira de Melo, de forma que eu acho que há uma relevância em se discutir essa questão da competência. Pois não, desembargador. Inclusive, nesse concurso agora, o último que houveram alguns questionamentos, todos foram ajuizados no primeiro grau. No anterior, que o desembargador Bandeira presidiu, também alguns questionamentos foram feitos, que é comum acontecer em concurso, todos foram no primeiro grau. Mas eu ouço... Pois não, desembargador. Eu, inclusive, parabenizo o desembargador Ulisses Viana, porque pela lembrança de trazer exatamente um caso concreto. Até porque o fato de ser desembargador, presidindo uma comissão, na verdade, não vincula ele ao órgão superior. Ele é o presidente de uma comissão. O fato do cargo dele não interfere na presidência da comissão. Então, na verdade, a competência é do primeiro grau. Então, eu felicito Vossa Excelência pela lembrança, porque é o ponto no i, realmente.
Eu não iria nem fazer a intervenção, mas fui encorajado aqui por Itamar, que eu confidenciei ele. Falei, não, é importante você. Importantíssimo. Muito importante. E vejam que aqui, na verdade, é uma comissão composta por alguns oficiais, e havendo um dos quais presidente. Então, eu ouço de toda sorte o desembargador relator, se Sua Excelência declina da competência ao primeiro grau, concorda, ou se Vossa Excelência... Evidentemente não deu tempo de eu me pronunciar com mais objetividade sobre esse aspecto. Eu digo, só vou ler um trecho da minha decisão sobre a preliminar. Ora, presidir a Comissão de Promoção de Oficiais é uma das atribuições do comandante-geral da corporação, diz a lei, o artigo. Assim sendo, não se trata de mera coincidência o fato do comandante da polícia ser também o presidente da comissão de promoção, pois essa atribuição está inclusa no rol de suas funções, enquanto comandante-geral. Por isso que eu afastei a preliminar pedindo vênia a Vossas Excelências. Essa é a minha decisão. Aí tem um fato novo que não foi trazido no início, né? Desembargador Bandeira de Melo. Senhor presidente, é porque me parece não haver, a rigor, diferença entre... exatamente o caso do Ministério Público é esse. O concurso lá, a presidência é reservada pela lei ao Procurador-Geral de Justiça. Não obstante, a competência é do primeiro grau. E nos casos que geraram esses precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nós temos casos, por exemplo, até para usar um tema, uma estatal que está, infelizmente, na moda. Via de regra, o presidente do Conselho de Administração da Petrobras é o ministro das Minas e Energia. O ministro da Fazenda preside Conselho de Política Econômica. Mas se houver mandado de segurança contra esses órgãos colegiados, cuja presidência é por lei exercida pelo ministro da pasta respectiva, nem por isso aquele ato é imputável ao ministro, mas sim ao presidente do conselho, que é reservado aqui ao comandante da Polícia Militar, como ao ministro, como ao Procurador-Geral de Justiça. Mas a autoridade coatora aqui é o presidente da comissão de concurso, ainda que seja ele também, até por imposição legal, o presidente, o comandante da Polícia Militar. Então eu vou colher voto acerca da preliminar. Desembargador José Viano Ulisses. Eu voto pelo reconhecimento da incompetência do tribunal para processar e julgar, declinando que a competência seria do primeiro grau. Do primeiro grau, distribuir uma das varas da Fazenda. Uma das varas de Fazenda Pública. Pois não. Desembargador Evandro Magalhães. Senhor presidente, em face dos fundamentos dos debates que foram feitos aqui, verifico que ficou realmente bem delineada essa questão, de forma que eu vou acompanhar a divergência. Agradeço, desembargador. Desembargador Itamar. Devido a vênia ao relator. Pois não. Desembargador Itamar. Eu também peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Desembargador Rafael Machado. Acompanho a divergência. Desembargador Érico Simões. Também, senhor presidente, acompanho a divergência pedindo vênia ao relator. Pois não, desembargador. Desembargador Alfredo Jambel, relator. Desembargador Bandeira de Melo. Também, senhor presidente. Desembargador Fernando Sequeira. Acompanho a divergência e peço vênia. Então, por maioria de votos, acolheu-se a preliminar suscitada com a declinação da competência ao primeiro grau de instância. Lavrará o acórdão o desembargador José Viana Ulisses. Temos em seguida dois feitos de medicamento. O primeiro deles é o número 15, que é o 348-437, dígito 7, mandado de segurança, impetrante Maria Hermínia da Silva, pela defensora pública Wilaine Dias de Souza Leão Albuquerque.
O secretário é o secretário de Saúde do Estado, os procuradores Tiago Arraes de Alencar Noronha e outros. O desembargador Rafael Machado é o relator. Sua Excelência tem a palavra. A proposição já foi distribuída, desembargador, a todos. Sua Excelência puder indicar qual a medicação. Vou ler a emenda. Questionário administrativo. Mandado de segurança, ausência de prova pré-constituída. Argumento que se afasta, laudo médico e receituário, prova documental suficiente. Fornecimento de suplemento alimentar a cidadão. Hipossuficiente, portador de doença de Alzheimer e Parkinson. Suplemento alimentar Isurse Soya Fiber da Nestlé. Uso de sonda nasoenteral. Tratamento indispensável à preservação da vida. Dever do poder público e relevância do fato de um medicamento não figurar na lista do SUS. Laudo médico. Multa imposta à Fazenda Pública. Possibilidade. Segurança concedida. É suficiente, senador. Esse extrato é suficiente para a compreensão do colegiado. O eminente relator rejeita a preliminar e, no mérito, concede a segurança. Está em discussão. Alguma divergência? A unanimidade de votos, rejeitou-se a preliminar suscitada e, no mérito, concedeu-se a segurança. Temos ainda o mandado de segurança de medicamento da relatoria do desembargador Bandeira de Melo, que é o número 11 da pauta. Mandado de segurança 354-846, dígito 3, impetrante Fairton Paulo Veloso de Albuquerque, que é uma criança, advogado Marcelo Cordeiro de Barros Júnior, por sua representante Thaisa Mendonça de Albuquerque, impetrado é o secretário de Saúde do Estado, procurador Tiago Noronha e outro. O eminente relator, desembargador Bandeira de Melo, tem a palavra. Senhor presidente, é um caso simples. O impetrante, uma criança portadora de alergia à proteína do leite da vaca, e por isso a doutora Manuela Torres, do IMIP, receitou a alimentação por intermédio da fórmula infantil Neocat. Eu concedi a liminar e agora ratifico concedendo a segurança, prejudicado o agravo regimental pendente de julgamento, senhor presidente. Não tem preliminar, né, desembargador? Não. O eminente relator concede a segurança e declara prejudicado o agravo regimental apensado. Está em discussão. Há alguma divergência? A unanimidade de votos, concedeu-se a segurança e declarou-se prejudicado o agravo regimental. O último feito em condições de julgar é o de número 7 da pauta. Ação rescisória 154-273, dígito 6/01. São partes Repel, Recife Pescados Limitada, advogados Estácio Lobo Neto e outros, a Fazenda Pública do município do Recife, procurador Luiz Fernando Dias dos Santos, a relatoria é do desembargador Fernando Cerqueira, a revisão do desembargador Bandeira de Melo. O eminente relator tem a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor relator, a questão é extremamente simples, mas como se trata de ação rescisória, eu vou fazer a leitura do voto. Mas, basicamente, a questão é muito simples. A matéria é de natureza tributária e diz respeito apenas à aplicação da lei no tempo, ou seja, o caráter intertemporal da lei em relação à aplicação da alíquota progressiva do imposto sobre a propriedade territorial urbana referentes aos exercícios 2001 a 2003, quando em 2003 foi editada a lei que permite a cobrança progressiva. Então, como isso seria somente o suficiente para se entender a questão
no meu entendimento. Mas como se trata de ação rescisória, eu vou passar a fazer a leitura do voto. Cuida os autos de ação rescisória proposta por Repel Recife Pescados Limitada, com fulcro no artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil, visando desconstituir acórdão exarado pela antiga 7ª Câmara Cível, que confirmou sentença na qual o douto magistrado considerou constitucional a cobrança do IPTU progressivo pelo município do Recife em relação aos anos de 2001 a 2003 e 2002, julgando improcedente o pedido de repetição de indébito. Nestes autos, sustenta a autora, que é a Recife Pescados Limitada, Repel, o seguinte: a decisão atacada violou diversos dispositivos da Constituição Federal, artigo 150, 1 e 4, 156, parágrafo 1º, 182, inciso 2º e 4º da Constituição do Estado de Pernambuco, artigo 116 e 148, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município do Recife, e seu plano diretor, artigo 85, parágrafo 1º e artigo 105, visto que considerou convalidado, em virtude da edição da Emenda Constitucional número 29 de 2000, o artigo 30 da Lei 15.563 de 1991, Código Tributário do Município do Recife, que autorizava a cobrança de IPTU por alíquotas progressivas, mesmo sem a edição de nova lei. Apesar da Emenda Constitucional 29 de 2000 ter autorizado a cobrança progressiva do IPTU, a referida emenda não tem aptidão para alterar o status de inconstitucionalidade de uma norma, que é o artigo 30 da Lei Municipal 15.563 de 1991, que foi criada com vícios antes de sua entrada em vigor. A jurisprudência desta Corte Estadual alberga o entendimento no sentido da inconstitucionalidade do artigo 30 da Lei nº 15.563 de 91, mesmo após a edição da Emenda Constitucional 20 de 2000, sendo afastada a progressividade da alíquota do IPTU até o ano de 2003. Com fulcro nessas alegações, requer que seja rescindida a decisão objeto da presente ação na parte que considerou constitucional a progressividade do IPTU prevista no artigo 30 da Lei Municipal 15.563 de 91, após a edição da Emenda Constitucional 29 de 2000, e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente aos anos de 2001 e 2002, que seja proferido novo julgamento a fim de declarar a inconstitucionalidade da progressividade instituída pelo artigo 30 da Lei 15.563 de 91 dos anos de 2001 a 2002, bem como determinar a devolução dos valores pagos a maior a título de IPTU nos anos de 2001 e 2002, imputando ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais em face da modificação do julgado com integral procedência da ação originária. Devidamente citada, o município réu apresentou contestação aduzindo preliminarmente a ausência de prova de trânsito em julgado, segundo a impossibilidade jurídica do pedido, vez que a parte autora, de acordo com as alegações da inicial, visa rescindir parte da sentença, decisão do primeiro grau, bem como parte do acórdão, e a rescisória tem por escopo desconstituir unicamente a última decisão meritória do processo. No mérito, argumenta que, com o advento da Emenda Constitucional 29 de 2000, passou a constar expressamente do texto constitucional a autorização de progressão da alíquota do imposto, além da progressividade do tempo, e enfatiza que, no caso em apreço, os exercícios de 2001 e 2002 são posteriores à promulgação da Emenda Constitucional 29 de 2000. Após a réplica, pronunciou-se o representante do Ministério Público pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela improcedência do pedido, mantendo-se os termos do acórdão atacado. Em decisão terminativa, decidi extinguir o feito sem resolução do mérito,
em virtude da ausência de depósito prévio exigido pelo artigo 488, inciso 2º do Código de Processo. O referido decisório, quando da apreciação do agravo regimental contra ele interposto, foi em juízo de reconsideração revogado, sendo determinado na trilha da abalizada doutrina e precedentes do STJ a intimação da parte para que, no prazo de 5 dias, procedesse ao recolhimento do depósito legal, entendimento confirmado no agravo regimental número 154.273, dígito 6/04. No prazo estabelecido, o autor efetuou o depósito, conforme se vê da petição e documentos de folhas 344 a 345, e assim, feito o relato, encaminhei os autos à douta Procuradoria para a revisão. Trago a Vossas Excelências uma prejudicial de mérito, que é exatamente a ausência de pressupostos processuais e impossibilidade jurídica do pedido arguído pelo município do Recife, nessa rescisória. Alega o município que o autor deixou de apresentar certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão recidenda, razão pela qual pleiteia a extinção do feito com fundamento no artigo 267-4 do Código de Processo, por ausência de pressuposto constitucional válido e desenvolvimento válido e regular do processo. Não procede a alegação, uma vez que houve a juntada da certidão respectiva, que informa ter o acordo recidente transitado em julgado em 1º de setembro de 2008. Ainda suscita o município do Recife a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, vez que a parte autora, de acordo com as alegações da inicial, visa rescindir parte da sentença, decisão do 1º grau, bem como parte do acórdão, e a rescisória tem por escopo desconstituir unicamente a última decisão meritória do processo. Não se sustenta a preliminar invocada, posto que da narrativa constante na inicial e do pedido nela formulado, revela-se nitidamente que busca o autor a rescisão do acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível, que substituiu a sentença anteriormente proferida. Assim, senhores, sob tais fundamentos, o meu voto é no sentido de rejeitar as preliminares de ausência de pressuposto processual e também a de impossibilidade jurídica do pedido, o que faço simultaneamente. Ouço o desembargador revisor. Desembargador Bandeira de Melo? Mesmo sentido? Desembargador Ricardo, é uma questão de ordem. Eu Vossa posso Excelência. até estar errado e eu vou pedir a paciência do desembargador Fernando Cerqueira para conferir. A minha memória não está muito boa também pela idade, né? A gente vai ficando mais velho e vai perdendo. Mas eu tenho a impressão que essa sentença foi minha. Essa sentença foi, me parece, pelo nome das partes e pelos fatos. Se não fosse assim muito trabalhoso, que Vossa Excelência puder verificar. Sua memória ainda está muito boa, colega. Agora, desembargador Viana, é feito municipal. Eu sei. Inclusive, eu conversando aqui com o meu colega Itamar, indaguei o que é que ele achava. Ele acha que eu estaria impedido, porque de toda sorte, a sentença me parece, que a sentença rescindenda, me parece que ela foi confirmada, né, pelo tribunal. De forma que seria a minha sentença, digamos assim, e obliquamente seria uma sentença de minha autoria, e eu não sei até que ponto seria correto eu participar, né, desse julgamento como revisor, né, de uma sentença que foi... Né, então, A matéria de fundo era pacificada, até que depois... Pois é, exatamente. Houve essa mudança. Houve, né, essa alteração, né? Exatamente. E declarou-se que só era inconstitucional durante um determinado período. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Memória ótima.
Memória Posso ser- É de minha autoria? Bom, aí eu submeto No dia 13 de a dezembro opinião de dos 2006. senhores. Eu realmente me sinto numa posição desconfortável para poder, Mas, mesmo consciente de que é uma rescisória, não é a minha, diretamente, não é a porque minha sentença que está sendo... é rescisória, mas no juízo de rejulgamento será feito, se for o caso, um rejulgamento do próprio apelo em relação à sentença. Eu também não vejo nenhum impedimento, não, nenhum problema, mas, de fato, quem funciona no primeiro grau não fica impedido de funcionar no segundo grau. Pois é. Né? Então, Então, coisa em relação àqueles que a própria Câmara julga. Não é? já da Câmara para cá, não, porque estamos no mesmo nível, apenas, né? Embargos infringentes não há problema, rescisória da Câmara para cá não há problema. Agora, do primeiro para o segundo grau, até uma questão para a gente pensar naquele assunto, né, desembargador Bandeira? Então, anotado o impedimento do desembargador José Viana Ulisses. Agradeço, senhores. Pois não. A turma rejeita as preliminares de carência de ação e falta de documento essencial à propositura da ação, já que houve o suprimento oportuno. Eu indago se há alguma divergência quanto às preliminares. Então, unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares de carência de ação e de falta de documento essencial à propositura da ação. No mérito, desembargador Fernando. No mérito, senhor presidente, a resignação vertida pelo autor está fulcrada na alegação de ocorrência de violação à literal disposição de lei, que é o artigo 485, 5º do Código de Processo. Ao argumento de que a decisão colegiada recidenda afrontou de forma direta e incontroversa diversos dispositivos da Constituição Federal, Estadual, da Lei Orgânica do Recife e do seu plano diretor, por ter declarado constitucional, em virtude da edição da Emenda Constitucional número 29 de 2000, o artigo 30 da Lei número 15.563 de 91, no Código Tributário do Município do Recife, que autorizava a cobrança de IPTU por alíquotas progressivas, mesmo sem a edição de nova lei municipal, que veio a ser editada em 2003, permitindo a cobrança nos anos de 2001 e 2002. Logo de início, cumpre-me, quanto à questão ventilada nos autos acerca da inconstitucionalidade da cobrança do IPTU progressivo, proceder a uma análise do referido tema, subdividindo-o em dois momentos distintos, tomando como marco o advento da Emenda Constitucional 29 de 2000. Nessa direção, urge relevar os termos vazados na súmula 668 do Supremo Tribunal Federal. Abro aspas. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Fecho aspas. Nessa esteira, é possível concluir com segurança, primeiramente, pela inconstitucionalidade da instituição de alíquotas progressivas para a cobrança do IPTU, estabelecido pela Lei do Município do Recife, tombada sob o número 15.563 de 91, assim como, por outro lado, pela constitucionalidade da progressividade em mira a partir da vigência da Emenda Constitucional 29 de 2000, que deu nova redação ao artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1º da Carta da República de 88. Infere-se, contudo, que esse regime de progressividade só restou legitimado no âmbito da legislação da municipalidade recifense, a partir da vigência da Lei 16.933 de 2003. Isso porque, de acordo com o entendimento do Pretório Excelso, no recurso extraordinário 346.084 do Paraná, pleno, em que foi relator o ministro Marco Aurélio, publicado em 9 de novembro de 2005, reputa-se inadmissível
tese de constitucionalidade superveniente de norma originariamente tida por inconstitucional, vale dizer, enquanto não promulgada nova lei nos termos constitucionalmente consagrados, indevida será a exigibilidade das obrigações previstas na norma pretérita declarada inconstitucional. Nessa linha de entendimento, eu trago o ensinamento do Supremo Tribunal Federal, em que assim define: IPTU, progressividade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de ser constitucional a progressividade das alíquotas do imposto predial e territorial urbano, estabelecida mediante lei municipal em período posterior à emenda constitucional número 29 de 2000. Precedentes, recursos extraordinários, números vários, taxa de coleta de lixo domiciliar, base de cálculo, metro quadrado, constitucionalidade, precedente do plenário e verbetes vinculantes, convicção pessoal, ressalva. Na dicção da ilustrada maioria, é constitucional a lei que prevê o cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar a partir da metragem quadrada do imóvel. Precedente, recursos extraordinários, vários, verbetes vinculantes. 4. Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, primeira turma, julgado em 21 de agosto de 2012. Senhores, dessa feita, a progressividade do imposto municipal em tela, como princípio constitucional tributário, tem expressa definição no artigo 156, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, redação da emenda constitucional 29 de 2000. E no artigo 182, parágrafo 4º, 2, ambos da Carta da República, de 88, sobre a sua ocorrência, não pairando quaisquer dúvidas e não se inserindo ele como causa da inconformação da parte autora, sendo essa voltada exclusivamente para o momento em que a progressividade das alíquotas do tributo deve incidir. Cuida notar que a competência legislativa do IPTU é trazida pela Carta da República de 88 como privativa dos municípios, a teor do disposto no seu artigo 156. Diz então esse dispositivo: compete aos municípios instituir impostos sobre, primeiro, a propriedade predial e territorial urbana, e para que os municípios instituam os impostos que são destinados à sua competência privativa, submetem-se eles a outros princípios constitucionais tributários, dentre os quais o princípio da estrita legalidade, contido nos termos do artigo 150, inciso 1º, que é exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, da vigente Carta Magna, mesmo preceito contido no artigo 97 do Código Tributário Nacional, que são os comandos que elegem a lei, norma geral, abstrata, igual para todos, que se encontra em situação jurídica equivalente, emanada do Poder Legislativo, para instituir ou majorar tributo, assim atuando como limite intransponível à ação do fisco e garantindo a segurança do contribuinte diante da tributação. Em resumo, somente a lei material tributária, de regra a lei ordinária, pode criar tributos, expressamente mencionando o seu fato tributável, a sua base de cálculo, as suas alíquotas, os critérios para identificação do sujeito passivo, o sujeito passivo. A Lei Municipal número 16, de 933, de 29 de dezembro de 2003, aí sim, instituiu o IPTU progressivo com amparo no princípio constitucional da progressividade do tributo, na forma expressa, agora sim, no texto da Constituição Federal e em obediência ao princípio da estrita legalidade. Dessa forma, pode-se concluir que o regime de alíquotas progressivas no município do Recife aplica-se aos IPTUs cujos fatos geradores ocorreram a partir do exercício de 2004.
restando inexigíveis desta forma os créditos calculados sob o regime de alíquotas progressivas implementado pela Lei 15.563 de 91, anteriormente constituídos. Nesse sentido, enfatizou com muita propriedade o eminente desembargador Ricardo Paes Barreto ao apreciar o embargo de declaração 131.646, dígito 1/02, publicado em 10 de maio de 2010. Diz Sua Excelência: inicialmente, impende mencionar que antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 29 de 2000, o Supremo Tribunal Federal firmou posição pela constitucionalidade das leis municipais que fixavam alíquotas progressivas para o IPTU, desde que destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, o que restou sedimentado na súmula de número 668. Em outras palavras, a variação das alíquotas não poderia ser diversificada em razão da capacidade contributiva do sujeito passivo. Em contrapartida, após a Emenda Constitucional de 29 de 2000, o artigo 156, parágrafo 1º da Carta da República, referente ao IPTU, possibilitou aos municípios utilizar a progressividade das alíquotas desse imposto em razão da presumível capacidade contributiva do contribuinte, de acordo com a localização e o uso do imóvel, sem prejuízo da possibilidade da progressividade visando assegurar a função social da propriedade, em conformidade com o artigo 182, inciso 2º, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. Desse modo, ainda o desembargador Paes Barreto, desse modo, diz Sua Excelência, patente a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas instituídas pela Lei Municipal 15.563 de 91, ao menos até a vigência da emenda número 29 de 2000. A questão subjacente consiste em definir se, a partir da edição da Emenda Constitucional 29 de 2000, seria possível a aplicação das alíquotas progressivas estipuladas na legislação anteriormente vigente. O entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, com o qual concordo plenamente, diz Sua Excelência o desembargador Paes Barreto, é no sentido de rejeitar a tese da constitucionalidade superveniente de norma originariamente tida por inconstitucional, ou seja, enquanto não promulgada nova lei nos termos constitucionalmente consagrados, indevida será a exigibilidade das obrigações previstas na norma pretérita, declarada inconstitucional, repito, mesmo depois da Emenda Constitucional 29 de 2000. E, por fim, o desembargador Ricardo Paes Barreto encerra a questão. Nesse passo, apenas com a promulgação da Lei Municipal número 16.933, de 2003, com vigência a partir de janeiro de 2004, em razão do princípio da anualidade, foi possível a cobrança do IPTU em sua forma progressiva, restando patente a inconstitucionalidade da cobrança do IPTU na forma progressiva fiscal até janeiro de 2004. Corroborando, fecho aspas para a citação que fiz do desembargador Paes Barreto. E continuo. Corroborando o entendimento adotado, colaciono os seguintes arrestos extraídos da jurisprudência da antiga 8ª Câmara de Direito Público desta Corte, apelação cível 105.226, dígito 6, relator desembargador Francisco Bandeira de Melo, a data de julgamento 30 de abril de 2009, reexame necessário e apelação 127.954, dígito 9, relator José Ivo de Paulo Guimarães, data de julgamento 1º de dezembro de 2009, e por aí vai. Com esteio nessas considerações, e por divisar afronta a dispositivo da Constituição Federal, o artigo 151º, que trata da legalidade tributária, visto que somente a lei municipal pode estabelecer a exigência tributária descrita na Emenda Constitucional número 29 de 2000,
termos que não possuem efeitos retroativos, a beneficiar com validar o artigo 30 da Lei Municipal 15.563 de 1991. Merece ser rescindida a decisão atacada neste ponto. Assim, desconstituída parcialmente a decisão contra a qual se direcionou a presente rescisória e ante os fundamentos já lançados nessa decisão em sede de juízo rescisório, o meu voto dando parcial provimento ao apelo aviado pelo autor para reconhecer a inexigibilidade do IPTU na forma progressiva até a vigência da Lei Municipal 16.933 de 2003, determinando a restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU referente aos anos de 2001 e 2002, mantidos os demais termos decisórios. Diante do exposto, meu voto é no sentido de julgar procedente a presente ação rescisória para desconstituir parcialmente a decisão colegiada proferida nos autos do duplo grau obrigatório e apelação cível 154.273, dígito meia dúzia, e em sede de juízo rescisório, dar parcial provimento à apelação da Repel Recife Pescados Limitadas para reconhecer a inexigibilidade do IPTU na forma progressiva até a vigência da Lei Municipal 16.933 de 2003, determinando a restituição dos valores pagos a maior a título de IPTU referente aos anos de 2001 e 2002, mantidos os demais termos decisórios. Deve arcar o réu com as custas e honorários advocatícios, arbítrio em 5% sobre o valor atribuído à causa. É assim que voto, senhores, e devolvo a palavra ao eminente presidente. O eminente relator julga parcialmente procedente a ação rescisória, por via de consequência, dá provimento parcial ao apelo da empresa particular, fixando a carga de sucumbência. Eu sou o eminente desembargador revisor. Senhor presidente, meu voto em revisão tem 6 laudas e é convergente com o do eminente revisor, do eminente relator. Inclusive no tocante à sucumbência também. Inclusive no tocante à sucumbência. Então, conforme anunciei, a turma julga parcialmente procedente a ação rescisória e, por via de consequência, dá provimento parcial ao apelo da empresa particular, como entende a turma. Está em discussão. Eu indago se há alguma divergência no tocante ao julgamento da ação rescisória. A questão é de constitucionalidade, portanto, tem cabimento a sua discussão em sede rescisória. Como não há nenhuma observação, não há nada a discutir, eu anuncio o resultado. A unanimidade de votos, julgou-se parcialmente procedente a ação rescisória e, por via de consequência, deu-se parcial provimento ao apelo da empresa particular. Senhores desembargadores, senhora procuradora, demais presentes, com o julgamento desse feito, não há mais nenhum em condições de julgar. Os demais, a necessidade de nova composição, de modo que eu agradeço a presença de todos, registro que, sendo a primeira sessão do ano, estamos com esse compromisso de renovar todo o trabalho novamente, que fizemos no ano passado, e é isso que a sociedade espera de todos nós. Pois não, Osvaldo? Senhor presidente, eu peço a palavra para enfatizar que hoje é a primeira sessão do ano de 2015 do Grupo de Câmaras, como bem disse Vossa Excelência. Mas também para dizer que o Ministério Público, desde segunda-feira, tem um novo chefe, o novo Procurador-Geral de Justiça, eleito pelos membros do Ministério Público e já nomeado pelo governador. Então, eu, mesmo sabendo
da proibição regimental de se fazer qualquer tipo de menção a esses eventos, mas o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, ele tem uma atuação nos órgãos de todo o Poder Judiciário e merece uma menção especial e, inclusive, votos de congratulações desse colegiado e deste tribunal. Portanto, é essa a proposição que faço ao colegiado dirigido à pessoa de Vossa Excelência. Pois não, Osvaldo. Eu, como presidente momentâneo, infelizmente não posso sequer submeter ao colegiado, porque o regimento, conforme Vossa Excelência o registrou, proíbe. Né? Então, se eu submetesse, eu estaria aqui a vulnerar o que diz o regimento. Agora, fica o registro na ata, eu peço que conste da ata a observação de Vossa Excelência, no sentido de que o Ministério Público se encontra agora com uma nova gestão, com o novo Procurador-Geral, e, evidentemente, rogamos a Sua Excelência que ele faça uma grande gestão, como os anteriores. Mas, de mim, eu entendo que eu não tenho como submeter a proposição. Evidentemente que se todos entenderem assim, eu me absterei de votar, porque eu, na presidência, não tenho como submeter. Mas, de toda sorte, eu ouço os eminentes pares, se eu devo submeter ou não. De qualquer sorte, eu acho um gesto de cordialidade, certo? Muito embora não é regimental, mas para essas questões não deve existir formalidades, porque são questões de aproximação, de amizade, certo? O que nós convivemos sempre com isso. Só isso. Eu compreendo muito bem, mas cada um do seu próprio gabinete pode assim o fazer. Pode, né? Mas eu proponho de uma forma diferente, senhor presidente. É que a eminente Procuradora de Justiça, doutora Lúcia Nogueira, que aqui está presente, seja porta-voz dos votos de congratulações deste colegiado à Sua Excelência, o novo Procurador-Geral. Pois não. Eu só não posso, pelo regimento, submeter ao colegiado, mas fica o pedido à eminente Procuradora, doutora Lúcia, que encaminhe essa felicitação em nome de todos, evidentemente não em nome do colegiado, mas em nome de cada um de todos que aqui estamos, para que a gestão seja de sucesso, de tranquilidade e de muita eficiência perante o Ministério Público do Estado. Eu agradeço a cordialidade e, com muito prazer, transmitirei ao novo Procurador-Geral, doutor Carlos Guerra, essa colocação dos senhores e, em nome do Ministério Público e do próprio Procurador-Geral, eu agradeço. Pois não, doutora. Então, eu acho que assim, de certa forma, se atende à pretensão. Bom, não havendo mais feitos em condições de julgamento, por tudo que já foi registrado, eu declaro encerrada a presente sessão.